Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou um dos diretores da Prove, para quem não me conhece. Para quem já acompanha a Prove há muito tempo, sabe que nós emitimos mensalmente um boletim há mais de 30 anos. Isso no início era feito nas impressoras matriciais, depois foi editado em gráfica, foi feito nas impressoras lasers e recentemente ele é remetido mensalmente através de e-mail. Nós temos diversos canais de comunicação, que são a linha telefônica, o WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, além de um chat de comunicação direto com os nossos clientes. Ocorre que, nos últimos tempos, a velocidade e principalmente a complexibilidade das alterações da legislação nos faz buscar novas formas de chegar a você, nosso cliente, nutrindo vocês com informações para a tomada de decisões. Neste sentido, ao final do ano passado já foi feita uma palestra com relação à reforma tributária. Neste momento, estamos gravando um material que trata sobre a reforma do imposto de renda, que acredito vai ser de muita utilidade. Esse material todo já foi divulgado nos nossos meios de comunicação, mas acredito que aqui, explanando ele de forma mais atenciosa e mais calma, vai ficar de uma leitura e de uma interpretação muito mais fácil para vocês. Reforma do imposto de renda. Importante nós falarmos que a reforma do imposto de renda, a Lei 15.270, ela não trata apenas da tributação de dividendos, ela trata da tributação de dividendos e da tributação das altas rendas. São duas situações diferenciadas que foram aprovadas e que vão impactar diretamente no ano de 2026. Nessa apresentação também vamos dar uma pequena pincelada na LC 224/25, que impacta diretamente nas empresas optantes do lucro presumido. Para falarmos de tributação de dividendos, o importante é nós retornarmos a 1995, 30 anos atrás. E por que é importante isso? É importante porque a história vai nos trazer o presente e ter conhecimento e saber sobre isso é fundamental para todos. Em 1995, a distribuição de lucros ela era tributada. Naquele momento, o imposto de renda da pessoa jurídica era 15%, a contribuição social era 9% e existia uma tributação de 15% sobre o lucro que as empresas distribuíam aos seus sócios. Ocorre que, se nós retornarmos 30 anos, nós vamos verificar que a internet estava começando, e-mail era uma peça rara, os sistemas de computação eles eram totalmente arcaicos, o telefone celular era os Motorola que duravam 4 horas, não existia SMS, as informações acessórias que o fisco recebia, elas eram anuais. Então a prática da DDL, a distribuição disfarçada de lucros, ela era usual e o fisco recebia essas informações uma vez por ano. Não existia DEC Web, RENF, E-Social, SPED contribuições, enfim, o fisco recebia anualmente com base naquilo, tinha que verificar as contas das empresas. O custo de fiscalização ele era altíssimo e a qualidade das informações que chegavam lá eram extremamente delicadas. Em 1995, o Dr. Everardo Maciel, secretário da Receita Federal, como o presidente Fernando Henrique Cardoso, editaram a Lei 9248. E nessa lei continha a isenção do imposto de renda quando da distribuição de lucros para os sócios. Mas foi criado um mecanismo. Eles tiraram 15% do que era tributado de imposto de renda quando ia para os sócios e transferiram 10% sobre todo o lucro que a empresa tinha. Então, neste momento, nós passamos a ter os 15% de imposto de renda, que era a alíquota normal, e foi criado um adicional de 10%. A alíquota do imposto de renda nas pessoas jurídicas passou a ser 25%. Existia um pedágio, R$20 mil. As empresas que tinham um lucro até R$20 mil estavam isentas desse pedágio, desse adicional. Destaco que esse valor permanece inalterado até os dias atuais. Mas pensem bem,
Se tributava 15% de imposto de renda somente do valor que era distribuído aos sócios, uma fatia muito pequena, isso foi trocado por 10% de todo o lucro das empresas. Imaginem uma Volkswagen, uma GM, Votorantim, Petrobras ter um acréscimo de 10% sobre todo o seu lucro contábil em troca de 15% do que era distribuído aos sócios. Foi uma bela jogada, uma impulsão na arrecadação tributária e, por outro lado, uma diminuição no custo de fiscalização. As empresas passaram a ter uma contabilidade mais ágil, mais rápida e o fisco uma arrecadação muito maior. Acredito que todos nós já nos deparamos em algum momento das nossas vidas, num jantar, numa reunião com amigos, em que uma pessoa diz: eu não pago imposto de renda quando a empresa me distribui lucro porque a minha empresa já pagou. E por outro lado, uma pessoa diz: não, mas quem pagou aquele imposto de renda foi a empresa. O Brasil é um dos únicos países que não tributa o lucro que o sócio recebe. Mas isso é uma falácia. Por quê? Porque é evidente que aquele lucro já foi tributado. Foi criado um adicional de 10% para que quando o sócio recebesse esse valor, ele viesse sem a tributação. E isso vingou até os dias atuais. Aí nós chegamos em 2025 e o projeto é claro do fisco: tributar os dividendos e tributar as altas rendas. Duas situações. Mas isso já foi posto em pauta várias vezes na Câmara e no Senado e nunca foi aprovado. Evidente, já era tributado. Mas o fisco, hoje, o governo, de forma muito inteligente, vinculou essa aprovação à isenção da tabela do imposto de renda a R$5.000. Evidente que todos nós sabemos que a tabela do imposto de renda em R$5.000 nada mais é do que uma atualização dos últimos 15 anos que ela não tinha sido corrigida. Mas o fisco não tem condições de abrir mão desse imposto de renda. E aí ele fez o quê? Ele atrelou os dois projetos. E com isso ele conseguiu unanimidade e aprovação total na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aqui na Prove, nós recebemos diariamente consultas com relação a este assunto. Fábio, como vai funcionar essa sistemática? Importante nós destacarmos que o imposto de renda será retido somente daquela pessoa que tiver uma distribuição acima de R$50.000 mensais. Desta forma, eu trouxe de muito prático aqui 3 exemplos. No primeiro exemplo, nós temos uma empresa em que a pessoa tem um prolabore de R$5.000, lucros no mês de R$49.000, quando a sua retirada total foi R$54.000. A empresa terá que fazer retenção sobre o lucro? Não, porque o lucro foi R$49.000. No exemplo 2, nós temos uma mesma situação. O prolabore permanece sendo R$5.000, mas aquela pessoa teve um lucro no mês de R$51.000. O total da renda foi 56. A empresa vai ter que fazer retenção? Sim, vai ter que reter R$5.100 sobre o lucro, porque o lucro foi 51.000. E quando passa de R$50.000, há uma retenção sobre o total do valor. Neste caso, 5.100. E trago para exemplificar mais ainda um terceiro caso, em que o cara teve um prolabore de R$3.000, lucro na empresa A de R$51.000, lucro numa outra empresa de R$49.000 e a renda dessa pessoa foi R$105.000. Alguma das empresas terá de fazer retenção? Sim, a empresa A, porque na empresa A ele ganhou R$51.000 a título de distribuição. Será retido dele R$5.100. Então nós verificamos nesses 3 exemplos como funciona a tributação sobre os dividendos. Mas detalhe, nós estamos falando da tributação sobre os dividendos e não sobre a tributação sobre as altas rendas, que ainda será abordado nessa apresentação. E na prática, o que está acontecendo? O caos. Veja bem, mês de janeiro, o imposto de renda sobre dividendos tem que ser recolhido em fevereiro. Nós, na Prove, temos que ter as informações até o dia 5, dia 6 do mês seguinte. Isso é praticamente inviável
Então, o que nós fizemos? Nós criamos junto aos nossos clientes um mecanismo que é uma planilha e as empresas vão preenchendo essa planilha durante o transcorrer do mês e no início do mês subsequente nos remetem isso. E isso vai ser base para quê? Para informação na DEC Web, na EFD Renf, e com isso nós vamos ter tempo hábil de remeter a guia para o recolhimento que é feito logo na sequência do mês seguinte. Nessa mesma legislação, a 15.270 contempla a tributação das altas rendas. O que é isso? Isso não existia no país. A partir do ano de 2026, quando o contribuinte for entregar a sua declaração lá em maio de 2027, ele vai ter que fazer uma análise para ver se ele se enquadra nas altas rendas. E quem é que se enquadra nas altas rendas? Todos os contribuintes que tiverem rendimento acima de R$600 mil ano. Isso será uma alíquota progressiva que começa de 0,1 e vai até 10%. E como nós vamos fazer esse cálculo? Esse cálculo será chamado de renda bruta total. E como é que compõe essa renda bruta total? Ela é composta através de salário, prolabore, aluguel, rendimentos de aplicação financeira, rendimentos de aposentadoria, dos lucros abaixo de 50 mil que estavam isentos da retenção, dos lucros acima de 50 mil reais. Enfim, nós faremos um cálculo lá em maio de 2027 para ver aonde o contribuinte vai se enquadrar. Cálculo da alíquota das altas rendas. Como é que é feito esse cálculo? Ele é o somatório de todas as rendas do contribuinte do ano, dividido por 60 mil. Mas por que 60 mil? Porque a alíquota de imposto de renda na isenção mensal é 5 mil. 5 mil vezes 12, 60 mil. Então nós vamos pegar toda a renda do contribuinte, dividir por 60 mil e subtrair 10%. Por que 10%? Porque 10% é a alíquota máxima. E aí nós vamos chegar aonde? Na alíquota mínima que este contribuinte terá de recolher ao final do ano, lá quando da entrega de sua declaração do imposto de renda em maio de 2027. Trazendo aqui para vocês um exemplo prático de como vai funcionar. Nós temos que pegar o quê? Todas as rendas de um contribuinte. Prolabore, aluguel, rendimento de aplicação financeira, rendimento de aposentadoria, lucros mesmo que isentos de retenção, venda de bem de pequeno valor, aquele abaixo de 35 mil, venda de ações, aquele abaixo dos 20 mil, somar tudo isso. Neste exemplo, nós temos uma renda total de R$801 mil. Como é que nós vamos chegar à alíquota mínima desse contribuinte? Primeiro, ele ultrapassou 600 mil, então ele é um contribuinte de altas rendas. Se nós pegarmos os 801 mil, dividirmos por 60 e se subtrairmos 10, nós vamos chegar a um percentual de 3,35. Está bem didático aqui, 3,35. Essa pessoa, esse contribuinte, terá de pagar no mínimo 3,35 sobre a sua renda. Trazendo aqui para vocês um cálculo prático. Então, naquelas mesmas rúbricas que foi na lâmina anterior, que nós chegamos a R$801 mil como renda bruta desse contribuinte e aplicarmos o 3,35%, que é a alíquota mínima deste contribuinte, chegaremos a um imposto de R$ 26.833,50. O que ele pode abater deste valor? Apenas o rendimento da aplicação financeira, aquele imposto que foi retido pelo banco, que vai vir no informe de rendimentos. Como ele já foi fruto de retenção, esse valor poderá ser compensado aqui. Não interessa neste momento se o contribuinte teve gastos com previdência privada, se ele teve gastos com planos de saúde, escola, médico, filhos. Este valor, R$ 25 mil, é o imposto mínimo e ele vai ser recolhido no dia 30 de maio de 2027. Fator 34%. Pouco se fala sobre isso,
mas é importante trazer ao conhecimento de vocês. O que é o fator 34? E na verdade 34 é o exemplo prático. Eu não vou trabalhar aqui com desvio padrão, porque existem outras alíquotas para alguns segmentos, como eles instituições financeiras. O que é o fator 34? 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social e 10% de adicional. O somatório dá 34%. Quando, ao final de um exercício, uma empresa já tiver recolhido sobre o seu lucro contábil 34%, o sócio, quando for declarar o seu imposto de renda, estará isento da tributação dos dividendos. Detalhe, a retenção deve ocorrer mensalmente. Esse ajuste será feito somente na declaração do imposto de renda. Na prática, isso só ocorre para as empresas optantes do lucro real. Porque as empresas do lucro presumido, como o nome já diz, é uma presunção do lucro. Eles não pagam o seu imposto de renda com base no lucro contábil, e sim com base na presunção do lucro presumido. Neste momento, nós tentamos trazer para vocês, clientes da Prove, alimentá-los de informação de como é a tributação sobre os dividendos, a retenção sobre os dividendos, como na prática isso deve ocorrer, que é mês a mês, e também orientá-los com relação às altas rendas, que é uma coisa completamente diferente, que também não existia no Brasil e que mesmo que a pessoa fique isenta na tributação dos dividendos abaixo de 50 mil, ele poderá tributar lá nas altas rendas essa diferença. Então, tentamos trazer de forma didática esse conhecimento para vocês, que nós, nos nossos canais de comunicação, sentimos uma grande angústia e uma grande necessidade de vocês, clientes da Prove, terem conhecimento de como a coisa está funcionando. Estamos aproveitando este momento para também trazer a LC 224/25. Na verdade, uma pincelada no que se refere ao aumento de 10% na presunção do lucro presumido para aquelas empresas que faturam acima de 5 milhões. Então, o que é o lucro presumido? Como eu já disse anteriormente, a empresa paga seu imposto de renda com base numa presunção. No caso das empresas prestadoras de serviço, é 32%. No caso das empresas de comércio, é 8%. Então, a partir de 2026, caso a sua empresa fature acima de 5 milhões, ela terá uma majoração de 10% nesta presunção. Quando se fala numa majoração de 10% na presunção do lucro presumido, para aquelas empresas que faturam acima de 5 milhões, muitas vezes a gente não tem ideia do quanto isso pode representar sobre o seu faturamento. Então nós trouxemos aqui de forma muito didática uma empresa teste, em que essa empresa fatura R$750 mil por mês, no ano foi 9 milhões o faturamento dela. Então o que acontece? Em 2025, essa empresa teria pago, a título de imposto de renda, contribuição social e adicional, cerca de R$955 mil. Essa mesma empresa, em 2026, fará um recolhimento de R$998 mil. Ou seja, ali embaixo eu trago o gráfico comparativo. Essa empresa teve uma majoração tributária em termos de imposto de renda, contribuição social e adicional de imposto de renda de aproximadamente 43.520. Mas o quanto isso representa, Fábio? Isso representa 0,48% do faturamento dessa empresa. E isso foi assinado entre o Natal e o Ano Novo. 10% de majoração sobre o lucro presumido para aqueles que faturam acima de 5 milhões. Finalizando, tentamos trazer a vocês um pouco do que é a legislação da tributação dos dividendos, da tributação das altas rendas e a LC 224 no que se refere à majoração dos 10% sobre a presunção do lucro presumido. Essas questões estão sendo muito requisitadas aqui na Prove, o que nos fez trazer esse canal novo de comunicação com vocês, e vocês vão poder assistir isso a qualquer momento, porque vai estar no YouTube, em todos os nossos canais de comunicação, poderá ser assistido integralmente ou em blocos, mas a finalidade é o que? Realmente nutrir vocês de conhecimento para que o nosso empresário saiba o que realmente vai impactar no bolso
bolso, no caixa da sua empresa e também no seu bolso. Agradeço a atenção de todos e conte sempre com a Prove.